Olá, Elô, bora continuar o vídeo aqui do livro de Guardiões do Tempo. Bora lá, continuando aqui onde eu parei. Vou falar com voz normal, baixinho. Estou caído, pensou Duda, mal sabendo que naquele momento Cissa e Rogério passavam pela mesma sensação. Após alguns segundos, abriu os olhos como se voltasse de um sonho. Ele se encontrava bem firme e preso à cadeira lateral, no comando principal de pilotagem, ao lado do comandante Voss. Nossa, disse ainda tonto. Que sensação estranha, parecia que eu estava caído. Isso é normal, quando se viaja no tempo, depois de algumas vezes, você se acostuma. Espero que sim, disse o Rogério, sentindo um gosto amargo na boca. Isso não fez bem para o meu estômago, ainda bem que eu comi pouco no café lá na fazenda. Nem me fale comida, disse Cissa, levando a mão ao estômago e à boca. Esta tal viagem no tempo me deixou enjoada. Calma, pessoal, não se preocupe. Em poucos minutos tudo passa. Dê uma olhada na tela panorâmica. Vocês veem alguma coisa diferente? A imagem revelava uma quantidade inimaginável de estrelas com uma luz difusa espalhada pelo espaço. Meu Deus, é maravilhoso! Exclamou Cissa. Duda e Rogério estavam boquiabertos, sem palavras ante o fantástico espetáculo. O universo se mostrava tal qual um organismo vivo e brilhante. Apresento-lhes o centro da Via Láctea. É realmente inacreditável, disse Duda por fim. Nós viajamos tanto tempo e como no espaço. O Voss concordou com a cabeça. Sim, eu programei a nave para compensar a distância enquanto efetuasse a viagem pelo tempo. Ora, mas se nós vamos para a Terra, por que viemos para o centro da galáxia? Questionou Rogério. Nós iremos para a Terra mais tarde. No momento, vamos até a base estelar D-47. Encontrar o general Crisis Willis Doca, chefe em comando dessa missão. Lá receberemos nossas próximas diretrizes. Seu Vance, disse Cis com a cara de brava, nem pense que vim de minha época até aqui para não ver a Terra, ainda mais depois de passar por aquele enjoo todo. Calma, nós iremos para a Terra depois, prometo a vocês. Então, está bem, mas não pense que eu vou esquecer. Todos nós queremos ver a Terra e como ela está agora, nessa era. Completou Duda. Perdão. Isso mesmo, eu preciso saber, ainda fazem pizzas tão bem como antigamente. Cissa e Duda voltaram-se incrédulos e surpresos para Rogério ao mesmo tempo. Por que esse espanto? Vão me dizer que a pizza não é tão importante como as outras necessidades básicas. Eu posso viver sem um monte de coisa, você sabe, mas não me deixe sem pizzas, por favor. As pessoas do passado eram mesmo estranhas, bem que diziam os livros de história. Pensou o tenente Vance com uma visível expressão de que não entendia nada daquela conversa, mas que teria muito que aprender, até compreender os modos de seus passageiros. Liga não, seu tenente. Perdão. Disse Cícero com dó do comandante, percebendo-lhe a desorientação. O estômago do Rogério deu um golpe de estado no corpo dele. Agora é quem governa, é por isso que ele só fala e pensa em comida. Não é não. A verdade é que eu sou o único que dá a devida importância à alimentação e, como você sabe, estou em fase de crescimento e... Sim, nós já sabemos, não precisa repetir. Caraca! Interromper duas decisões ao mesmo tempo. Tá vendo só, seu tenente? Depois disse que sou eu que fico implicando. Bem, pessoal. Mas vamos deixar isso para depois, tá bem? Disse Tenente Voss, querendo se ver livre daquela situação o mais rápido possível. Que tal irmos para a base enquanto antes? Lá vocês conhecerão uma das mais avançadas estações espaciais do Império. Os meninos concordaram de pronto. Aguçar a curiosidade daqueles três era o remédio para acabar com qualquer discussão. Ótimo, então, Eduardo. Me chame de Duda. É assim que todos me chamam. E pare também com esse negócio de Maria Cecília. Até parece a minha mãe. Quando vai me dar bronca, me chama de Cis, tá bem? Está bem, então, concordou. Duda, assuma os comandos. Cissa, passe as coordenadas para uma rota direta à base. E que tal fazermos uma aproximação manual em vez de deixar o computador controlar tudo? O que me diz? Legal, vamos fazer assim. Estou louco para pilotar essa nave. Aquele teste nem teve graça, disse Duda, já assumindo a cadeira de comando. Coordenadas sendo transmitidas, já estão inseridas no computador central.
Deixo com você, Duda. A nave é sua. Leve-nos à estação, piloto, ordenou o tenente. Duda concordou com a cabeça, pressionando os ombros e fazendo a nave disparar pelo espaço, acelerando rumo à base estelar. Rogério encostou-se em sua poltrona, sem nada para fazer. Aquele era o momento de aproveitar e apreciar a indescritível paisagem do centro da Via Láctea. Alguns instantes depois, Dig e Drake se aproximaram. E aí, tudo barra limpa? É isso aí, barra limpa, disseram Dig e Drake. Rogério se voltou espantado para os dois alienígenas. O que foi que se disseram? Ora, nós só nos queremos saber se tudo tá tudo barra limpa depois do salto pelo tempo. Mora? Respondeu Drake. O salto foi uma brasa, mora? Tremendão. O Rogério ainda conseguiu ficar olhando para os dois alienígenas por alguns segundos, antes de explodir de rir, quase caindo da poltrona. Os dois ajudantes se entreolhavam, sem entender a reação do menino. Barra limpa, é uma brasa mora. Eu não acredito. Rogério sequer conseguia falar tanto rir as gargalhadas. Acho que ele namorou. Dig, mora? Tô achando que tá na maior barra suja. Mora, drag. Tremendão. Pare, vocês dois. Vocês vão me matar de tanto rir. Tentava dizer Rogério com dores de estômago e falta de ar. Seu rosto tão vermelho que Digo e Drag olhavam cada vez mais curiosos. O menino respirou profundamente várias vezes, forçando o ar para recuperar o fôlego e controlar o riso. Enxugando as lágrimas, Rogério começou a falar pausadamente, esforçando-se para não ter outro ataque incontrolável de gargalhadas. Por que vocês estão falando desse jeito? Perguntou, reprimindo o sorriso que teimava em se instalar no canto de sua boca. Drag olhou para Dig, esperando um concorrido. Porque vocês não entendam ou não estavam acostumados na nossa maneira de falar. Então fizemos um aprendizado mental, programando o computador para nos ensinar a língua portuguesa e as gírias que vocês usavam lá em sua época. Assim não haveria mais dificuldade para nos comunicarmos. Morou? Respondeu Drag. Viu só que brasa? Desse jeito tudo fica mais fácil. Mora? Tremendão. Por mais que esforçasse, e Rogério fazia de tudo para se controlar. Após o último comentário, ele não conseguiu mais se conter, explodindo em gargalhadas outra vez. Os alienígenas se olharam novamente, agora mais confusos. Com certeza não faziam a mínima ideia do que se passava. Para o garoto reagisse de tal maneira. Mas o que está acontecendo, cara? Perguntou Drake. Cara, mora, qual é o problema? Nós não somos papo firme, tremendão. Chega, pelo amor de qualquer coisa, pediu Rogério rindo sem parar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu estômago tá doendo, tanto rir. E mal consigo falar ou respirar com ar lhe faltando novamente. Após algum tempo, que para o Rogério pareceu uma eternidade, com muita dificuldade, finalmente ele conseguiu controlar o riso. Dig e Drag olhavam completamente desnorteados. Drag procurou falar com cautela, pois não sabia que se despertaria outro surto de risadas interminável. O que aconteceu, cara? Por que a gargalhada? O que fizemos? Cara, o que fizemos pra você rir desse jeito? Mora? Rogério olhou para os dois ao mesmo tempo, em que segurava o riso. É a maneira que vocês estão falando. É muito engraçado. Drag olhou rapidamente para Dig, voltando-se para o Rogério em seguida. Mas é a maneira que vocês falavam lá no Brasil. Em seu tempo, nós programamos o computador para a língua portuguesa com todas as gírias e modismos de linguagem da época. Vocês podem ter programado o computador para as gírias, tudo mais errar uma coisinha. Disse o Rogério. Em que erramos? Perguntaram Tig e Drag ao mesmo tempo. Em que não, quando? Essa maneira de falar deve ser mais ou menos uns 40, 50 anos antes de quando vocês apareceram no lago. Ora, nessa época eu nem tinha nascido. Acho que o meu avô falava desse jeito. Dig e Drag se entreolharam novamente. De 45 anos, tem certeza? Tem certeza mesmo? Perguntaram os alienígenas perplexos. Claro que tenho, e quer saber, acho que preferi como vocês falavam antes. Antes, ele disse que preferia como falávamos antes. Dig disse, não disse? Disse sim. Drag se disse. Pronto, assim está melhor. Vocês parecem bobões desse jeito, mas assim consigo entendê-los sem explodir de rir. Bobões? Ele disse que parecemos bobões. Dig disse, não disse? Disse sim. Drag se disse sim. Como se costume, Dig e Drag se entreolharam por um instante novamente, como se raciocinassem em conjunto. E depois se voltaram para o Rogério outra vez.
Nós não queremos parecer bobões. Não, não queremos. Não, não queremos não. Vamos reprogramar o computador e corrigir esse deslize. Vamos agora. Jax, vamos. Ei, chamou Rogério enquanto os dois já se dirigiam para a saída. Tome cuidado com o que eles vão fazer dessa vez, senão vai ser outra brasa, mora? Disse já começando a rir de novo. Os alienígenas ficaram olhando para o Rogério e em seguida saíram sem dizer uma palavra. Chegaram à conclusão de que era muito perigoso falar perto daquele garoto no momento. Perdão. As surpresas pareciam não ter fim. Se a nave viajando no tempo, a visão da galáxia e tudo mais eram incríveis, a gigantesca base estelar D-47 era impressionante sobremaneira. Newton, Rogério e Cissa sentiam-se como se estivessem numa verdadeira cidade. Nas palavras de Cissa, um gigantesco shopping entupido de gente. Era difícil acreditar que aquele complexo flutuava no vácuo a quase 50 mil quilômetros de distância de um grande planeta azul conhecido como Comando. O planeta Comando era o centro estratégico das atividades militares do exército do Império. Naquela região da galáxia, e a base estelar D-47 era a principal entre os centros de apoio, comportando uma gigantesca frota de espaçonaves, somente superada em tamanho e poder pela estação Constantinopla 1, que se localizava no espaço regional da Terra. É aqui, vamos entrar, disse o Tenente Voz apontando para uma porta. Os meninos entraram e se viram uma sala com visão panorâmica privilegiada do espaço. Apenas outro homem se achava presente, um velho senhor, calvo e com uniforme que lembrava do tenente, mas com mais pompa. Esse é o general Visilis Doca, apresentou o tenente Vance. O general Doca cumprimentou-se com um ligeiro aceno de cabeça e fez sinal para que se sentassem. Então são vocês, disse o general, olhando para cada um dos visitantes. Bom, não vou me estender perguntando se fizeram boa viagem ou coisa parecida. Vamos direto ao assunto. Se estão aqui, é porque concordam com a missão, correto? Ah, correto, respondeu Duda, por todos, sentindo-se um tanto intimidado pelo general. Também não vou perguntar se vocês de fato compreenderam a missão. Isso é óbvio, ainda mais pelo aprendizado mental pelos que qual passaram. O que quero ressaltar é essa importância vital. O nosso presente, o futuro de vocês depende dela. Muitos foram contra a vinda de vocês para cá. Contudo, não tínhamos mais alternativas. O general apontou para uma parede nua. Imediatamente as luzes diminuíram e um esquema de galáxia surgiu, como que projetado do nada. Preste atenção, vocês terão de partir um verdadeiro jogo de quebra-cabeça para encontrar a máquina do Dr. Leidor, a partir de poucas pistas que ele nos deixou ao longo dessa linha. Disse o general destacando o tracejante vermelho que apareceu na projeção. E desta outra temos montado toda a infraestrutura para lhes dar apoio. Todavia, salvo quando necessário, vocês não terão ajuda ostensiva. Exatamente para não chamar a atenção de forças indesejáveis, por assim dizer. Salientou o general, realçando aos indesejáveis. Forças indesejáveis? O que é isso? Perguntou Rogério, não gostando do que aquilo poderia implicar. O general olhou com cara de poucos amigos. Forças indesejáveis são exatamente o que a frase quer dizer. Forças indesejáveis pode ser qualquer coisa como uma raça, um povo, vários povos, um grupo de pessoas ou seres, qualquer coisa. Não sabemos bem, no entanto, sabemos que o que eles querem, o que querem exatamente o contrário do que queremos. Eles querem que a missão fracasse. Mas por quê? Quis saber Duda. Porque, meu jovem, embora nós encontraremos pouco mais de 2.600 anos do seu tempo, uma coisa nunca mudou, nem mesmo quando conhecemos outras civilizações. O interesses mesquinhos e ganância, muitos têm interesse em que a Terra desapareça e o Império se esvalece. Não vá enganados, a missão não será fácil mesmo, destituída de risco. Os garotos se entreolharam, passando o impacto inicial e euforia. A aventura agora tomava forma de realidade. E era bem mais perigosa e difícil do que a princípio parecia. Alguma questão? Perguntou o general pragmático. Creio que não, respondeu tudo pelos três. Viemos até aqui e sabemos da importância dessa missão. Não vamos deixar o nosso futuro por mais longe que esteja. Desabafar se podemos ajudar. Pode contar conosco, general. Cissa e Rogério concordaram. Eles estavam decididos e nada iria fazê-los mudar de ideia. Ótimos, vamos às instruções. O general apontou para um círculo posicionado do outro lado do centro galáctico, em relação à posição da base dentro do esquema projetado.
Este é o planeta Combos. As anotações do Ledo faziam referência a esse lugar. Como a primeira pista, é um planeta pouco desenvolvido, orbitando uma estrela moribunda. Sua principal importância é um grande mercado livre, onde se comercializa de tudo, inclusive informações. Leader foi bastante esperta. Se a primeira pista do seu paradeiro e seu evento se acha lá escondida, ela se acha muito bem oculta. Milhares de seres de todos os povos da galáxia transitam por lá, diariamente. Não será fácil encontrá-la. Será como procurar um cirque num sarcoque. Uma o quê? Perguntou Duda e Rogério ao mesmo tempo. Ah, na época deles o senhor creio que se falava uma agulha no palheiro. Corrigiu o Tenente Vaz. Que seja, de uma forma ou de outra, não será fácil encontrar o que procuramos. Esse doutor Leido, ele deixou alguma indicação do que devemos procurar? Perguntou Duda. Ele apenas disse que a pista está numa fonte. Numa fonte? Perguntou Rogério. E quantas fontes há nesse planeta? Nenhuma. O Sol muda uma gigantesca estrela vermelha que se expandiu muito e cujos limites se aproximou perigosamente de Combos. Não há água na superfície do planeta. Ele é totalmente desértico e quente. É um planeta condenado. Mas o que ele quis dizer com fonte, então? Não sabemos. Pode ser uma referência à fonte de informações, fonte de energia, qualquer coisa. Todavia, ele foi bastante enfático, dizendo que era um tipo de fonte única no planeta. Seja lá o que isso significa. Talvez devemos estudar os hábitos e manias do Dr. Leidor. Pode ser que encontremos alguma informação útil, disse Cissa pensativa. Façam isso durante a viagem. A nave de vocês já está abastecida. Vocês partem imediatamente. Sem mais palavras, o general se dirigiu para a porta de saída, acompanhado por Duda, Cissa e Rogério, seguidos pelo tenente Vuz. A sala ficou às escuras e ninguém percebeu um minúsculo artefato fincado por debaixo da mesa da reunião e que poucos segundos após tudo terem saído apagou a pequena luz que demonstrava atividade. Era um artefato de transmissão e que captara toda a conversa que havia decorrido há poucos instantes. É isso, galera. Essa é a segunda parte do segundo capítulo, tá, galera? O próximo capítulo vai ser capítulo 3, O Sol Vermelho. Espero que você tenha gostado dessa história e tenha um bom sono. Obrigado, thank you, gracias, grazie, merci, arigato, xexê, gamsamanida, salamat, terimakasi.